No Evangelho da Graça, no Evangelho do Reino, existem evidências dentro da palavra que há dois espíritos. Um espírito que provém do mundo e outro espírito que provém de Deus. Agora, se eu te fizesse uma pergunta bem básica, em qual espírito você está? Claro que, naturalmente, acredito que quase todos nós responderíamos o quê? Que estamos no espírito que provém de Deus. Porém, você saberia identificar quais são as características daquele que tem o espírito que provém de Deus, daquele que não tem o espírito que provém de Deus? Ou tem o espírito do mundo? Então essa mensagem ela tem esse intuito de provar para você que existem esses dois espíritos e mostrar quais são as características desse espírito que provém do mundo e a característica daqueles que têm o espírito que provém de Deus. Então vocês estão preparados para o que vocês vão ouvir agora? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez, glória a Deus pela sua vida, abençoado, querido, muito obrigado a todos vocês que têm se inscrito em nosso canal, que têm se alinhado conosco, que têm trocado experiências, né? Porque eu digo que isso é trocar experiências, estamos trocando vida. Quando os abençoados comentam lá, quando os abençoados falam comigo do que estão passando e eu também posso compartilhar aqui através desse canal, isso é uma troca tremenda que nós estamos fazendo. Então eu queria pedir a você que ainda não fez igual fez há quase 20 mil inscritos, abençoado, glória a Deus pela sua vida. Se você ainda não se inscreveu, abençoado querido, faça hoje mesmo, não perca tempo, se inscreva, toque o sininho para que o YouTube te avise, já deixa o seu like e, claro, comentem à vontade, tá bom, amados? Vamos então direto ao assunto que interessa para nós, essa mensagem tremenda da parte de Deus para as nossas vidas, né, abençoados? Então, hoje nós vamos falar sobre esses dois espíritos que foi revelado a Paulo. Agora, o que determina o espírito que provém de Deus e o que provém do mundo é o Evangelho da Graça, a palavra eterna. Não serão as minhas opiniões e nem muito menos as de ninguém. Porque tudo que falamos vem do Evangelho. E esse Evangelho está plantado aonde? Em nossa mente. Paulo, quando se submeteu ao novo Evangelho, Paulo, quando ia a caminho de Damasco e ali teve um encontro com Cristo, ele se submeteu por quê? Porque tudo o que Jesus falou para ele estava plantado na sua própria mente. Ou seja, para que essa palavra seja verdade em ti, é porque o novo, que você ouve, o novo Evangelho da Graça, já é uma notícia velha, porque você ouve algo que já está plantado antes da fundação do mundo para você. E você, meu irmão, só está submetido a essa palavra porque isso já está plantado na sua mente. E essa é uma das razões pelas quais não posso sair por aí inventando qualquer coisa, porque a princípio o teu ouvido não é pinico, não é verdade? Porque na hora que eu começar a inventar alguma coisa aqui no canal, eu logo vou perder a conexão espiritual que eu tenho com vocês. Aí sairemos o quê? Do espírito que provém de Deus e entraremos em cheio no espírito que provém do mundo. André, isso é possível? Claro! Então eu espero que vocês tenham captado essa mensagem no começo aqui. Então, nós estamos envolvidos em algo muito tremendo, em algo muito sério. Por isso que aqui é sempre o quê? As mesmas coisas que você vai ouvir. Você sempre vai vir aqui para ouvir as mesmas coisas. Então, vamos ouvir as mesmas coisas. Meus amados irmãos, vamos agora a uma porção do Evangelho. E vamos vamos nos ater um pouco nesse versículo que eu vou apresentar para você. Vamos analisar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. O 12, desculpe. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Fica mais elegante, né? Eu vou ler, porém, eu queria que você lesse primeiro. E eu vou ficar em silêncio aí por volta de 10 segundos para que você, se alimente desse verso, tá bom? Eu vou colocar já já aqui para você, que é segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 12. E nós não temos pressa, na verdade? Está aí. Queria que você lesse.
Então, amados, antes de analisar esse versículo, eu queria que você me respondesse como se serve a Deus nos dias atuais. Como se serve a Deus? Um dia falaram pra gente que bastava o quê? Fazer um jejum. Bastava não olhar para a mulher alheia ou para o marido alheio. Não falar palavrões, ser um bom moço. Aí estaríamos servindo a Deus. Não é isso. Só que nessas coisas você não está servindo a Deus. Aí você está dando um bom exemplo na carne. E quem vai se beneficiar disso é você. Então na graça não se serve a Deus por isto, por obras. Se não é por obras do corpo, por onde servimos a Deus? Na mente. Por isso que eu tenho que provocar você, para que penses. Porque quando tu estás pensando, estás o quê? Servindo a Deus. Pensamento é servir a Deus. Agora sim, vamos analisar o versículo que você está vendo aí. Quantos espíritos você está vendo nesse versículo? Eu vejo 2. Quais? Se vocês estão lendo a mesma passagem que eu estou vendo, ali diz o quê? O espírito que provém do mundo e o espírito que provém de Deus. Sim ou não? Então estão aí detectados os 2 espíritos aonde? Na palavra. Agora no começo do verso, preste atenção, Paulo fala assim, mas nós quem? Quem é esse nós aí da frase? Somos nós os que temos crido na graça. Nós os que abandonamos o fundamento antes da cruz. Nós os que saímos da lei de Moisés. Ou da falsa lei de Moisés, né? Porque a lei de Moisés acabou. Nós os que saímos aonde? Dos rudimentos da doutrina de Cristo. O texto diz aí, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. E por que nós recebemos o espírito que provém de Deus? E por que eu posso ter certeza que nós recebemos o espírito que provém de Deus? Porque não foram as nossas boas obras, e nem muito menos nossos lindos olhos, que nem azuis são. Nem azuis, né? Recebemos isto para um propósito. Você sabia disso? Amados, escreve aí no chat. Eu recebi o Espírito que provém de Deus para um propósito. Escreve. Eu recebi o Espírito que provém de Deus para um propósito. E qual seria esse propósito? Bom, de lá de onde nós viemos, quase que 90% de nós, viemos de um sistema religioso que nos ensinou que o propósito para recebermos o Espírito que provém de Deus era, por exemplo, para falar em línguas, era para rolar pelo chão, como muitos fazem, não é verdade? Gritar, aleluia, aleluia. E nisto nós fomos mais uma vez enganados. Não é isso que o texto está mostrando, não é verdade? Então, esse espírito que está no sistema religioso, logo identificamos que não é o espírito que provém de Deus. E se não é o espírito que provém de Deus, é o quê? Só pode ser o espírito que provém do mundo. E qual o propósito? Qual é o propósito? Vamos colocar de novo? Vamos lá. Qual seria o propósito? O propósito é que você tem que aprender pelo Evangelho o que foi te dado, o que te foi concedido gratuitamente. Simples assim. E você tem que concordar, porque é o que o texto está dizendo. Então escreve aí, abençoado, eu gosto disso. Escreve aí, o Evangelho da Graça foi me dado para aprender o que me é concedido. O Evangelho da Graça foi me dado para aprender o que me foi concedido. Então agora eu já posso acabar essa mensagem, não é verdade? Porque eu tenho certeza que pelo menos 90% dos abençoados que estão me escutando já entenderam tudo o que eu disse até agora, certo? Mas pelo amor dos irmãos que ainda não pegaram o corte, vamos fazer igual quando Abraão, né, negociou com Deus ali a saída de Ló lá da terra de Sodoma e Gomorra. Então até agora
nós identificamos, detectamos dentro da palavra dois espíritos, certo? Dois espíritos. Então, a partir de agora, a ideia dessa mensagem é para você mesmo averiguar em qual espírito tu estás. Ué, André, eu só estou no espírito que provém de Deus. Vamos ver então na mensagem. Eu, André, particularmente, eu tenho sempre isso em minha mente. Eu faço sempre esse exercício, abençoado. Eu fico averiguando em qual espírito eu estou. Porque oscila. E você deveria começar a treinar isso. Porque isso vai te livrar de cada coisa nessa vida, como a mim tem me livrado. E muita gente deve estar pensando assim, que espírito que provém do mundo é esse, André? É andar bebendo? É ir às festas, dançar? Eu não faço isso. Não, você acha que é isso, abençoado? Mas não é. Então eu posso te afirmar, para os que pensam assim, não é isso que significa estar com o espírito que provém do mundo. O que mostra se a pessoa está no espírito que provém do mundo são o quê? As obras que o sistema religioso nos ensinou. Que são o quê? Os rudimentos da doutrina de Cristo e os rudimentos deste mundo. E quem conheceu a Deus segundo essas doutrinas, segundo a tradição, segundo o ensino do sistema religioso, na verdade não conheceu a Deus. Por isso, quando chegamos em graça, temos que anular toda essa informação, sendo que é difícil, porque isso está arraigado dentro de nós. Entendeu, abençoado? Lá você não conheceu a Deus, você conheceu os líderes, você conheceu padres, pastores, você conheceu todos esses falsos guias. Lá você conheceu a tradição dos homens maus e perversos, mas não conheceu a Deus. Por isso que a ideia que você construiu ou que você tem de Deus, ela tem que ser desconstruída e construída com a notícia velha. Que notícia velha, André? Da graça que já está em ti. Desde quando? Antes de Deus criar Adão e Eva. Entendeu? Então o espírito do mundo é a lei, o evangelho da circuncisão, o que Moisés trouxe e o que ninguém podia cumprir. Logo, o espírito do mundo veio também para um propósito. E você sabe qual é o propósito do espírito do mundo? Esse espírito que provém do mundo? É para que você não conheça o que Deus mesmo te deu gratuitamente. Quando tu cais e te pedes a pedir oração, o que é isso que está manifestado em ti? O que está te colocando tanto medo ao ponto de você pedir oração para o teu irmão? Já pensou nisso? Isso são os efeitos. Aí você consegue identificar. Então quem tem esse espírito que provém do mundo não pode receber o que você recebe. Esse espírito que provém do mundo vem para te proibir, vem te chamar de pecador, vem te dizer que o diabo está rondando, vem te dizer que tens que te batizar novamente, vem te dizer, olha, você está seguindo esse aí, cuidado. Tudo que Jesus de Nazaré fez, amado, tens que fazê-lo. É isso que esse espírito faz. Você sabia que 90% dos filmes produzidos no mundo, 90% dos filmes produzidos no mundo são carregados desse espírito que vem do mundo? Vem carregado de um sino da falsa igreja. Você sabia que 90% dos políticos do mundo hoje estão com esse espírito neles? Isso é para que você não desprezes isso que eu estou te falando. E antes de você meter a tua mão em cumbuca, saibas onde estás metendo. Enquanto que o espírito que provém de Deus vem te lembrar. O espírito que provém do mundo vem para que tu nunca lembres disto. Por isso que o espírito do mundo sobressai ao espírito que provém de Deus. Por isso Deus te chama de verdadeiro adorador. É por isso, porque você consegue sobressair o que provém de Deus. Por esta razão, à medida que você foi descobrindo o que já estava dentro de ti, logo o que você fez? Deixou as obras da lei e os ensinamentos errados. E lutas com isso até os dias de hoje, dia e noite. Porque a influência dessas coisas ainda é muito grande. Ainda é muito grande. Mas você, através disto, descobre o que ele te deu.
A primeira coisa a receber desse evangelho do reino é o quê? Que as coisas não estão nos nossos esforços. O que ele te deu está na tua mente. É por isso que Paulo falou que temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Por isso que a graça aqui é pura. Porque ela te faz servir a Deus. E servir a Deus aonde? Na mente. Porque aqui o que eu faço é fazer você pensar. Tudo que você ouve, amados, e vê, automaticamente você processa essa informação aonde? Na mente. E na nossa mente tem que estar estabelecido o trono de Deus. Na nossa mente tem que estar ativa a mente de Cristo. Olha, e todos os dias somos provados pelo que ouvimos e vemos. E os seus atos manifestarão o Espírito que provém de Deus. O Espírito ou o Espírito que provém do mundo. Pegou o corte aí? Se hoje você assiste, ou mesmo vai a um culto religioso, se você aguentar, claro, você identifica que o pregador está com o espírito do mundo. Por quê? Porque nestes lugares há um monte de proibições. Nestes lugares tudo é baseado na lei de Moisés. Aí está o espírito que provém do mundo. Mas por que sabemos que o espírito do mundo são as religiões de hoje, André? Porque essas religiões se identificam exatamente com o quê? Com o que é do mundo. O único ponto de contato dessas religiões, todas elas, é na carne. São as obras deste corpo. E aí está o evangelho da circuncisão. Aí está o evangelho de Moisés. E a lei de Moisés, amados, nunca foi o coração de Deus. Por isso que o profeta Jeremias dizia, né? Dê-lhes uma lei, quer dizer, Deus usando o profeta Jeremias, e dizendo, dê-lhes uma lei para que não pudesse cumprir, para quebrantá-los e conhecer o mal. Foi para isso que Deus deu a lei àquele povo. Por isso que se aquele pacto da lei fosse perfeito, não teria vindo outro. Então, amados, tudo passa a ser em duas medidas. Já percebeu que a Bíblia fala de duas medidas? As duas medidas. Em tudo assemelha-se a dois. O evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Os apóstolos, o apostolado havia o apostolado de Pedro e o apostolado de Paulo, 2. Como havia também 2 Jesus, o de Nazaré e Cristo Jesus. Mas não são os mesmos, André? Claro que não. Tudo se dividiu em 2. E você precisa saber disso, amado. Sabia disso? Você precisa saber disso. Nós temos que identificar o verdadeiro e o falso. Porque tudo fora do tempo é falso. Tudo fora do tempo é falso. Se nós estivéssemos na lei e eu estivesse falando da graça hoje, seríamos o quê? Falsos. Pegaram um corte. Agora vamos à segunda carta do apóstolo Paulo. Aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Hoje eu não tenho muita referência, mas também não quer dizer que o evangelho não está pautado dentro da palavra do evangelho. Tá aí. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4 nos diz: porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, olha o que Paulo fala. Como assim, Paulo, outro Jesus? Diferente daquele que vos temos pregado? Lembrando que o apóstolo Paulo não pregava a Jesus de Nazaré. Inclusive ele até falou, né? Não conhecemos a ninguém segundo a carne, e se antes tivéssemos conhecido a Jesus de Nazaré, não conhecemos mais desta maneira. Ou se trata de receber outro espírito, olha aí, diferente do que haveis recebido, ou outro evangelho, diverso do que haveis abraçado, de boamente o aceitais. Então Paulo nos diz que há 2 Jesus, um que passou e o outro, o eterno. E quem não sabe disto, amados? Quem não sabe disto é religioso. E cada um deles, tanto Jesus de Nazaré como Cristo Jesus, trouxe ao mundo um espírito, um ensinamento. Porque esse espírito que nós estamos falando nessa mensagem, né? André, nós estamos tratando de 2 espíritos, que coisa estranha, né? Na palavra está escrito isso. Abençoado, fica tranquilo, nós estamos falando de ensino, porque isso é um ensinamento. Essa mensagem, o espírito dessa mensagem, ou dessa mensagem, que estamos falando de 2 espíritos, é um ensino. Então, antes da cruz,
Jesus de Nazaré vivendo como homem, havia um espírito, havia um ensino. Bem como depois da cruz, quando ressuscitou, Cristo Jesus trouxe o quê? Um outro ensino, um outro espírito. Ué, André, nunca ouvi falar sobre isso. Vamos então abrir aí em João, capítulo 14, versículo 26, 16 e 17. Vamos lá. João, livro histórico de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E hoje, no mundo, você identifica os dois espíritos. Aqui está o sistema religioso e aqui estamos nós, claro. O sistema diz que pregamos um outro Jesus. Sim, pregamos um outro Jesus. O sistema diz que pregamos um outro espírito. Sim, pregamos um outro espírito, um outro ensino. Mas pregamos a verdade. Pregamos o espírito que provém de Deus. Por quê? Porque estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo do pacto eterno, estamos em tempos eternos, estamos em eternidade. Vocês estão pegando corte aí, abençoado? Então nós temos visto nesta mensagem dois espíritos. E como se identifica esses dois espíritos, André? Como se identifica? Então agora, apesar de conhecer o evangelho que já está plantado na nossa mente, e agora identificando os espíritos, somos ainda muito influenciados pelo espírito que provém do mundo. Somos, abençoados. Não reconhecer isto é um grande erro. Somos enormemente influenciados ainda pelo espírito que provém do mundo. Por isso, você sabe por que isso acontece? Não é porque você falha, não, pessoal. Não é isso, não. Não é porque você se deixa levar. Não é porque você quer. Não. É porque você está dentro de uma roupagem que vai te inclinar para o espírito que provém do mundo. Principalmente quando você tem a convicção que esse espírito é um ensino. Não é um espírito que sai por aí voando. Não, não é isso. Olha só, eu mesmo, aqui na Graça Pura, eu já falei aqui em um vídeo, não me lembro qual foi, acho que foi numa live, eu disse bem assim, nossa! Claro, amados, que isso é uma coisa até inofensiva, tá bom? Porque se trata de uma expressão que está dentro de nós. Mas essa expressão vem de um ensino. De onde vem essa expressão? Da religião. Vem de quê? De Nossa Senhora. Quando vemos um filme de exorcismo, por exemplo, eu não gosto muito de ver filmes assim, de terror, não gosto. Quem é que exorciza? E exorciza o quê? O que ele está exorcizando? Algo que não existe na Bíblia. E quem está lá à frente? Um pastor ou um padre? Sim ou não? O que é aquilo ali? Uma divulgação do ensino lá da religião. E ali está o espírito que provém de Deus? Não. É o espírito que provém do mundo. E nisso somos ligados. Quando vamos a um trem fantasma, antigamente tinha isso, não sei nem mais se existe isso nos parques, Quando você vai a um trem fantasma, automaticamente você vai se assustar, mesmo sabendo que aquilo ali é uma mentira. De onde vem aquelas coisas de caveira, de diabo e de mula sem cabeça? De onde? Do ensino da religião. Todos os dias lidamos com isso. Amados, eu não estou dizendo que você não possa assistir esse tipo de filme ou ir a certos lugares. É com você mesmo. Mas ali está se manifestando o espírito do mundo. E você tem que saber disso. Por quê? Para quando chegar na tua mente, opa, está no lado. Soube colocar as coisas no seu devido lugar. Amados, isso tudo é um ensino que por quase 2000 anos plantaram dentro da nossa mente. Por isso que temos que estar a todo momento levando essas informações ao Espírito que provém de Deus, a mente de Cristo ativado. Então, para ficar bem claro, o outro Espírito, o Espírito que provém do mundo, que já vimos aqui, que é a lei de Moisés, Jesus de Nazaré, os discípulos, todos esses ensinos religiosos falsos,
se manifestam em nós. E não crer nisto, amado, é dar um tiro contra si mesmo. Veja o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 7. Veja a luta que Paulo traçou. Um clássico para nós. É para ler todo dia aquilo ali. Vai lá e confere. E veja o que Paulo falou. Ao ponto de no final, Paulo falou assim, olha, não tem jeito. Com a carne eu vou seguir a lei do mundo. Mas com a mente eu sigo a Cristo. Então não está distante de hoje. Muitos canais, hoje, aí eu venho falar agora sobre os canais em graça, não está distante muitos canais que pensam estar no Espírito que provém de Deus, mas na realidade estão com o Espírito do mundo. E a pessoa, como se acha imbatível, está no Espírito da verdade, acha que não há influência, né? Mas existe influência. Aí pensa que está falando do Evangelho da Graça. Estão sofrendo influências dessas pessoas, desses erros. Tem muita gente lá dando ouvidos a um outro espírito, sem identificar, achando que tudo que reluz é ouro. Por isso que eu disse que o objetivo dessa mensagem é identificar em você o espírito que provém de Deus e o espírito que provém do mundo. Por isso que hoje eu resolvi trazer essa mensagem para você ouvir. E identificar isso na sua vida passa a ser vital para você. Nós não podemos negar que temos uma forte formação religiosa dentro de nós. Não podemos. Isso é fato. Porém, isto nos aconteceu, essa revelação chegou até nossas vidas, através dela conseguimos identificar e rejeitar o erro. Conseguimos consertar. Mas tem muita coisa vindo à tona hoje. Enquanto estivermos ainda nesse vaso de debilidade, vamos ter sempre esse espírito rondando a nossa mente. E hoje é para que tu se cuides. Tu tens a responsabilidade de velar pelo que tu recebes. Amados, para terminar, eu sei que isso pode doer em muita gente, mas conforme nós estamos falando, estamos em correção. Isso é normal. Se você deixar se levar pelo espírito do mundo, assim de uma forma leviana, tudo o que você construiu em graça até hoje terá sido em vão. Tudo será apagado da tua mente. E tu voltarás a comer o que cai da migalha da mesa desses homens. Voltarás à prisão mental da religião. Por isso que, para terminar essa mensagem, eu quero ler de novo com você lá onde Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Está aí para você. Mas nós abençoados, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que Ele nos deu gratuitamente? A sua mente. Saibamos processar essas informações que nos têm chegado por vários meios. Não vamos ficar por aí escutando abobrinha, amado. A abobrinha causa confusão mental. Porque a maior verdade de todas as verdades que Ele já colocou dentro de você está dentro de ti. E não duvides disto, porque é o poder de Deus. Ok? Então, amados, nessa rápida mensagem, eu estou encerrando e eu espero ter sido claro. E claro, se você não entendeu, reveja novamente, ok? Graça e paz aí e até a próxima mensagem.